Então agora a gente vai falar dos métodos baseados em amostragem. Os métodos baseados em amostragem são basicamente baseados em amostrar aleatoriamente do espaço livre, então mais ou menos aquela ideia lá que a gente mostrou do PRM, né? Então é a ideia de que a gente tem aqui um certo espaço livre, com alguns obstáculos aqui no meio, né? O que a gente chama de espaço livre é o espaço que não envolve os obstáculos. E a ideia é a gente mostrar pontos aqui aleatoriamente para poder ir guiando o nosso método, tá? Então todos são baseados nessa ideia. Um dos métodos mais clássicos é o PRM, que eu já tinha falado aqui, né? Probabilistic Roadmap. E o outro método super clássico é o RRT, que é o Rapidly Exploring Random Tree, tá? Então, esses dois métodos, PRM e RRT, são os mais clássicos de todos dos métodos baseados em amostragem, tá? Existem várias variantes desses métodos, também existem outros métodos que são inspirados, de certa forma, no PRM e RRT, mas operam de uma forma diferente, que são mais modernos, tá? Existem vários outros métodos, é toda uma família de métodos, esses métodos baseados em amostragem. E agora falando do RRT, né? Tipo, a ideia dele é construir uma árvore com amostras do espaço livre, por isso que é o nome tree, né? Por isso que eu nome RRT aqui, porque ele constrói uma árvore durante a execução dele. Só que, além de amostrar do espaço livre, você pode até pensar numa forma mais básica ainda do RRT, que é quando não tem essa probabilidade de amostrar do objetivo. Além de amostrar do espaço livre, ele tem uma certa probabilidade de amostrar o objetivo. A gente chama isso de goal bias, tá? Então a ideia dele é o seguinte, ele fica mostrando aqui do espaço livre, certo? Para ir construindo a árvore dele, daqui a pouco fica mais claro como que é essa construção, só que ele tem também uma probabilidade de amostrar aqui do objetivo. Isso faz com que o algoritmo ele acabe ficando mais focado, tá? Se a gente ficar só mostrando do espaço livre, ele acaba demorando muito para poder encontrar o caminho. Ele até pode encontrar, mas ele vai encontrar meio na sorte. Então, esse mecanismo aqui de amostrar o objetivo, ele é bem importante no RRT, tá? Existem versões do RRT sem esse goal bias, mas em geral fica muito lento. E aí é interessante você sim ter esse goal bias. Então, não tem necessidade de discretizar um mapa. Isso é uma coisa muito interessante. Você fica pensando, ah, não, mas tem que discretizar porque é uma coisa que vai rodar no computador. De fato, a discretização do RRT, no fundo, é as amostras que ele vai mostrando do espaço livre, né? Então, no fundo, ele trabalha com espaço contínuo, mas um espaço contínuo que é discretizado, só que a discretização não é utilizando um grid. A discretização é utilizando essas amostras, né? Beleza? Isso faz com que você não precise ter uma resolução pré-definida lá do seu grid na hora de fazer a busca, né? No fundo, meio que você está buscando direto no espaço contínuo. E apesar da aleatoriedade, que é uma coisa que às vezes é meio incômodo, né? Porque você fica pensando, pô, mas esse não é um problema estocástico, né? Planejar caminho num certo ambiente que ele não tem certezas, que a gente não está considerando que tem certezas, não é um problema estocástico. É um problema determinístico, então deveria ter um algoritmo determinístico para resolver. Na prática, a gente está utilizando essa ideia de amostragem só porque é um problema que é difícil, planejar caminho é um problema que é complicado computacionalmente, então um problema que assim, não tem uma solução simples, né? E aí a gente está usando aleatoriedade só para tentar resolver um problema super difícil. E aí isso às vezes incomoda, você fica, pô, mas estou usando aleatoriedade aqui meio de graça, né? Só porque eu não sei resolver o problema, eu estou apelando para aleatoriedade. Mas funciona muito bem na prática, tá? Realmente o RT ele funciona muito, muito, muito bem na prática. Tem vários algoritmos, na verdade, de engenharia que são baseados nessa ideia de amostragem, né? Geralmente a gente costuma chamar essas coisas de Monte Carlo, né? E aí o RT é um desses algoritmos baseados em aleatoriedade, mas que funciona muito, muito bem na prática, né? Principalmente quando você está trabalhando com espaços com alta dimensão. Quando você tem só duas dimensões, a tática de dividir num grid, buscar no grid, funciona muito bem, né? Só que imagina que você está com um problema de planejamento que ele é em, sei lá, 10 dimensões. Se for em 10 dimensões, buscar com a estrela já se torna uma coisa muito complicada, né? Porque vai ter uma complexidade muito grande, você tem uma explosão combinatória do seu espaço de busca, e aí nesse tipo de ambiente que tem uma dimensão muito grande, o RT ele brilha, né? Porque ele consegue fazer essa busca usando aleatoriedade de uma forma super eficiente. Mas mesmo quando você tem duas dimensões ou três dimensões, ele ainda é bem interessante. Então ele tem garantia de encontrar o caminho, só que de novo ele tem uma pegadinha, né? Então tem garantia mesmo de encontrar o caminho. Não estou dizendo que é o caminho ótimo, tá? O RT ele não encontra o caminho ótimo. Se existir, né? Ele encontra esse caminho se ele existir, e também quando o número de amostras vai para infinito, tá? Então tem essa pegadinha aqui, beleza? Ele vai encontrar o caminho, só que assim, você tem que ter infinitas amostras. Com infinitas amostras você encontra esse caminho. Essas infinitas amostras pode demorar bastante tempo para chegar. Né? Uma coisa que é interessante também do RRT, é que é até meio triste, né? É que ele garantidamente encontra um caminho subótimo, tá? Ele não é um algoritmo
para encontrar, acho que tipo, ele não é um algoritmo para encontrar um caminho ótimo. Ele simplesmente acha um caminho, mas nunca vai ser o caminho ótimo. Ele garantidamente ele não encontra o caminho ótimo, tá? A probabilidade de encontrar o caminho ótimo simplesmente não existe, é nula. Isso é uma coisa assim que é meio triste, mas na prática você geralmente utiliza ele quando você quer achar um caminho qualquer de uma qualidade ali razoável, mas você não está preocupado com o caminho ótimo. Aqui está um pseudocódigo do RT. Então, a gente começa aqui com um certo nó inicial, né, e um certo nó objetivo, e a gente inicializa aqui a nossa árvore, e insere nessa árvore o nosso nó objetivo. Esse segundo elemento aqui é o pai, tá? É o pai do nó na árvore. Então, chama isso aqui de como se fosse parent, esse argumento aqui, beleza? Então, insiro o nó inicial, e eu não tenho nenhum pai, né? Então, vou simplesmente colocar nulo, né? Porque o start vai ser, vai ser a raiz da árvore. Enquanto não tiver atingido a condição de parada, então essa condição de parada pode ser, por exemplo, número de iterações, ou se eu já cheguei no objetivo, etc. Eu vou gerar um número aleatório, uniforme. Eu estou considerando que esse random uniforme, ele gera entre 0 e 1, tá? Então vou gerar aqui uma probabilidade entre 0 e 1. E aí eu verifico se essa probabilidade é menor do que o goal probability. O goal probability aqui vai ser a probabilidade de amostrar do objetivo. Se isso aconteceu, então eu digo que esse meu random node é igual ao objetivo. Caso contrário, eu simplesmente pego do espaço inteiro. Tranquilo? Então, imagina que a gente tem aqui o espaço inteiro. A gente está aqui com nossa árvore, né, inicial, digamos que atualmente é só o nó inicial. O que eu vou fazer é que eu tenho aqui o objetivo, eu vou mostrar com uma certa probabilidade ou do objetivo, ou se eu não tiver dado a probabilidade de amostrar do objetivo, né, que é o valor aqui do goal bias, eu vou mostrar um certo ponto aleatório aqui do espaço, tá? E aí eu pego qualquer ponto aqui dentro do meu espaço de busca. E aí eu procuro o nó mais próximo do nó que eu amostrei. Vou considerar que essa árvore aqui já está maiorzinha, tá? Vou botar mais uns nós aqui nela, para ficar mais fácil a explicação. E aí eu pego o nó mais próximo desse cara, que no caso seria esse aqui, tranquilo? Que é esse tree find nearest. Pego esse cara, e aí eu pego um novo nó, que é simplesmente uma extensão desse nearest na direção do random node. Só que aí eu pego utilizando um certo delta, tá? Então eu vou fazer uma expansão aqui nessa direção. Eu utilizo aqui um certo delta, isso que eu vou chamar de delta, que é o espaçamento que eu expandi naquela direção do nó que foi escolhido aleatoriamente. E aí eu checo se esse nó que eu gerei agora, né, que é o new node, existe um movimento, tipo, se esse deslocamento, né, entre o nearest e o new node, ele realmente está livre de colisão. Aqui no caso a gente pode considerar que está livre de colisão, né? Mas imagina que eu tenho uma situação que esse aqui é o meu nó mais próximo, um certo nó aqui que eu mostrei, só que tem um obstáculo aqui no meio, né? E aí nesse caso, quando eu tentar expandir num certo delta, pode ser que esse novo nó caia dentro do obstáculo, ou que essa ligação aqui entre esse nó e o novo nó, ela intersecte com algum obstáculo. Aí nesse caso, eu simplesmente não vou adicionar esse novo nó e tento gerar uma outra amostra na próxima iteração, beleza? Então eu checo se é collision free. Se for collision free, eu vou inserir esse nó. E aí eu vou rodando isso iterativamente. Tem vezes que eu vou amostrar do meu objetivo, né? Quando eu amostrar do objetivo, eu considero qual que é o nó mais próximo aqui do objetivo. Digamos que fosse, por exemplo, é um desses dois aqui, né? Não sei ver muito bem, mas sei lá, digamos que fosse esse aqui. E aí eu pego e faço uma extensão nessa direção de um certo delta, tá? E aí vou fazendo isso, com isso eu vou montando a minha árvore até que eu consigo chegar no meu objetivo através de algum caminho. Em geral, esse caminho que o RT vai gerar, devido à aleatoriedade, ele não vai ser um caminho muito objetivo, assim, digamos, né? É muito comum, às vezes, de você sai daqui, quer chegar aqui, e o caminho que o RT acha é um caminho todo tortuoso e dá uma certa enrolada aqui por cima até finalmente chegar no objetivo, tá? Mas, de certa forma, funciona bem na prática. Se você tem muitas dimensões, o custo computacional para conseguir isso vai ser razoavelmente baixo. E é um caminho que é razoável. Existem várias técnicas também para pós-processar o caminho encontrado pelo RT e tirar alguns dos zigue-zagues, né? Deixar ele, fazer um smoothing, como a gente chama desse caminho, deixar ele uma coisa melhor para um robô seguir. Então, isso aqui é uma animação do RT. Então, digamos que ele está aqui no começo, ele quer chegar nessa região aqui de objetivo.
tranquilo? E aqui são alguns nós que ele já expandiu. E aí perceba que ele acha o caminho super rápido, né? Só que é um caminho que não tem uma qualidade muito boa. E uma coisa também interessante, assim, que é triste assim, do RT comum, é que se você for dando mais nós para ele, do jeito que o algoritmo funciona, o caminho não vai melhorar em nada, tá? Simplesmente você ficar dando mais nó, mas não tem uma forma de você encurtar esse caminho dando mais nós para ele, do jeito que ele funciona, porque ele não rearruma um caminho que ele já tem encontrado anteriormente, tá? E aí existe uma evolução do RT, que é o RT estrela, que daqui a pouco eu vou falar em que se a gente for dando mais nós para o algoritmo, ele vai realmente refinando o caminho. Então o RT, após encontrar o caminho, ele não consegue melhorar esse caminho. Essa aleatoriedade na prática ela é difícil de domar, tá? A gente já utilizou RT na Androids e na prática não é tão fácil de lidar com RT, principalmente porque ele tem inconsistência muito grande entre planejamentos consecutivos. Então, se você está fazendo planejamento em malha fechada, você tem obstáculos que são dinâmicos, às vezes você está aqui, aí você quer chegar aqui nesse objetivo, e aí você encontrou um caminho por aqui, por exemplo. Aí o seu robô se moveu um pouquinho, ele precisa replanejar. E aí ele replaneja e encontra um caminho completamente diferente. E aí você fica dando caminhos muito diferentes entre uma interação e outra para o seu robô, e isso acaba sendo ruim para o caminho que ele está seguindo, né? Ele vai ficar tentando ir para cá, depois tentando ir para cá, depois tentando ir para cá. Isso acaba gerando uma certa ineficiência no movimento do seu robô. E o custo computacional ele ainda é meio alto, tá? Não é tão rápido assim. Na verdade, não é nem que seja alto, é que o problema é que ele varia muito. Porque às vezes você dá sorte de ele encontrar o caminho super rápido, e aí o custo computacional é muito baixinho, só que às vezes, por azar, ele passa um tempão para poder encontrar o caminho. E essa variação para um sistema que está rodando em tempo real é uma coisa muito incômoda, né? Para você reduzir o custo computacional do RT, uma ideia é você utilizar uma estrutura de dados chamada KD-tree, e a KD-tree ela é utilizada para aquela parte de encontrar qual que é o vizinho mais próximo da amostra que você acabou de amostrar do espaço, seja o objetivo ou seja uma amostra que você amostrou do espaço livre. Tá? E tem aquela questão também que eu falei, que é uma desvantagem grande do RT, que ele garantidamente não vai achar a solução ótima. Tá? Ele acha só uma solução, nunca vai... Assim, a probabilidade de ser ótima é muito baixa, né? É zero. E aí tem uma evolução do RT, que a gente chama de RT estrela. Eu não vou mostrar como que é o algoritmo, mas vocês podem pesquisar, vou só mostrar uma animação aqui do algoritmo funcionando. E aí perceba que nesse caso ele vai refinando o caminho depois, porque ele tem um passo que a gente chama de rewiring, que ele simplesmente vai reconectando a árvore quando ele consegue perceber que ele consegue gerar um caminho melhor. Né? Então se você continuar rodando, ele vai deixando cada vez o caminho melhor. E você pode parar a qualquer momento. Né? Você pode ter um limite lá, sei lá, de 10 mil iterações, ou de tempo, de tantos 100 milissegundos, chegou em 100 milissegundos, você retorna o melhor caminho que você achou e já era. Além do RT Estrela, existe uma outra evolução do RT Estrela, na verdade existem várias, tá? Isso aqui o RT Estrela já é meio antigo, ele é de 2014, se eu não me engano. O Informe de RT ele já é de 2014, o RT Estrela ainda é mais antigo. O Informe de RT Estrela, além desse esquema de ir melhorando, ele também faz um esqueminha para poder tornar mais eficiente. Que é basicamente o seguinte, ó, a ideia dele é o seguinte, se ele achou esse caminho, aqui utilizando o RT, ele sabe que esse caminho, o caminho ótimo, ele vai envolver só pontos que estão dentro de uma elipse que considera o comprimento desse caminho. Ele até mostra aqui graficamente, né? Você pode considerar uma elipse, e aí ele passa, em vez de ele mostrar o espaço inteiro, ele passa só a mostrar dentro dessa elipse. E à medida que ele vai refinando cada vez mais o caminho, ele vai tornando a elipse cada vez mais estreita. E aí isso torna muito eficiente a busca do informe de RT estrela. Tem uma comparação entre a RT estrela e o informe de RT estrela. Né? Para ver que o informe de aqui ó, já achou o caminho aqui muito bom, né? Um caminho que passa por esse corredorzinho ali rapidamente. E agora no outro cenário, né, também percebe que é bem mais rápido para poder achar o caminho. Beleza. Então, pesquisa nessa área de métodos baseados em amostragem está muito ativa, tá? Frequentemente aparecem algoritmos novos. Isso, assim, 2019, 2020, os algoritmos mais novos são do ano passado. Muito provavelmente já deve ter algum algoritmo desse ano que eu ainda não conheço.
Então, realmente, é uma coisa que está bem em estado da arte, esses métodos baseados em amostragem. Existe uma biblioteca que é muito famosa nessa área, que é chamada de Open Motion Planning Library, ou MPL. Ela está num nível que, geralmente, os algoritmos que saem novos de planejamento de caminho baseado em amostragem, geralmente o autor do algoritmo ele já implementa nessa biblioteca, porque ela meio que está se tornando padrão na área, tá? Assim como o equivalente a um OpenCV, lá para a visão computacional, né, que muitas vezes quando se implementa algoritmos na visão computacional, o autor se preocupa de implementar na OpenCV, a MPL está mais ou menos nessa ideia, assim. Então, é muito interessante de olhar lá quais são os algoritmos que tem disponível. Então, uma quantidade muito grande de algoritmos são métodos baseados em amostragem, tá? Em alguns bem em estado da arte mesmo. E aí, para saber mais, eu coloquei aqui 3 referências, né? Então, boa parte dessa aula aqui eu me baseei no livro do Sigward, Noor-Bakshi e o Scaramuza. Então, são 3 caras bem famosos nessa área de robótica autônoma e robótica móvel, né? Então, Introduction to Autonomous Mobile Robots é um dos últimos capítulos, se duvidar, acho que é o último capítulo que fala essa parte de planejamento de caminho. E lá tem uma visão bem geral assim, dos vários métodos que existem, né, sem se aprofundar muito, porque esse é um livro mais geral de robótica. E aí um outro livro também muito famoso, agora esse livro é totalmente focado em planejamento, então, tanto que ele chama-se Planning Algorithms, que é o livro do Lavalle, que é basicamente o cara que inventou o RRT. Então é um livro também que eu recomendo muito. O interessante desse livro é que ele está completamente disponível na internet, tá? Então você consegue pegar ele completamente disponível na internet. E outra referência interessante também é dar uma olhada em quais são os planejadores disponíveis na MPL e ficar procurando na própria documentação do MPL já tem links para os artigos desses planejadores. E para complementar, eu adicionei também aqui no slide o link para encontrar o livro do Lavalle na internet. E aí quem estiver interessado pode pegar aqui o livro completamente gratuito na internet. E finalmente eu gostaria de falar também que nessa aula aqui a gente viu métodos bem básicos de planejamento de caminho, planejamento de trajetória. Hoje em dia existem métodos muito mais avançados que foram mostrados aqui. E como eu tinha falado, né, na introdução, na motivação, é muito comum a gente ter métodos atualmente que eles pensam na própria dinâmica do sistema. Tá? Os métodos que a gente mostrou, eles basicamente pensam só na cinemática, pensam só numa sequência de posições que o nosso robô, o nosso drone tem que seguir para ele conseguir sair do objetivo, sair da posição que ele está e chegar até no objetivo desviando dos obstáculos. Mas hoje em dia é muito comum você utilizar técnicas que pensam também na dinâmica e pensam em várias restrições associadas ao sistema dinâmico, tá? Inclusive, como eu falei, né, existem formas de você utilizar técnicas de controle para fazer planejamento de trajetória hoje em dia, e você encontra caminhos que são muito bons, tá? Essas técnicas geralmente têm um custo computacional muito alto, porque tem que resolver uma otimização numérica a cada iteração do planejamento, mas geralmente o tipo de caminho que você acha ele é muito bom, sabe? Porque ele leva em conta a dinâmica do sistema e várias restrições, então são muito interessantes de serem aplicados. Mas os que a gente viu aqui são super básicos. Quem tiver interesse e quiser se aprofundar nesse assunto, é um assunto que eu recomendo bastante. Ainda está muito forte, está muito quente pesquisa nessa área e tem muita coisa ainda a ser desenvolvida.